Hoje trazendo para vocês uma receita de bolo de chocolate com recheio de laranja. Vamos então dividir essa receita em duas etapas. A primeira etapa a gente vai então fazer a nossa receita de bolo. A segunda etapa, o nosso recheio de laranja. Então vamos lá. A primeira parte é bem fácil, tá gente? Quais os ingredientes que eu vou utilizar? Vou estar utilizando 100 gramas de chocolate em pó. Pode ser qualquer chocolate em pó, tá gente? De 50%, 40%, enfim, qualquer quantidade de porcentagem de cacau. Vou estar utilizando 150 gramas de açúcar refinado. Vou estar utilizando 120 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. E no caso também estou utilizando aqui 8 ovos, tá? Que está aqui no cantinho, deixa eu mostrar para vocês. Estou utilizando também 8 ovos. A forma, tá? Pode ser uma forma circular, mas também vocês podem estar fazendo num tabuleiro retangular, beleza? Vou estar utilizando a batedeira, tá? Para me auxiliar, mas também pode ser feito com o auxílio das mãos ou um fouet, beleza? O que eu vou fazer antes de tudo? Primeira coisa, vou colocar para bater os ovos junto com o açúcar, tá? Então essa é a primeira parte, vou deixar batendo até dobrar de tamanho. Enquanto isso, aqui na minha bacia eu vou misturar o chocolate em pó, a farinha de trigo e o fermento manualmente. Assim que dobrar de tamanho a minha batida de ovos com o açúcar, aí eu vou acrescentar essa mistura de chocolate com farinha e fermento, misturando aos poucos, tá bom? Com o auxílio de uma colher. Então essa é a primeira parte, depois eu vou levar o bolo, depois que tiver batido a massa. Vou colocar aqui no meu tabuleiro, tá? Na minha forma circular, e vou levar para assar a forno 180 graus por um tempo aproximado de 40 minutos. Beleza? Então eu vou começar a fazer essa parte e daqui a pouco eu já volto. Puti, será de pau, olho de brilhar, papau, pau, pau, tanana, borboletão lá no fogão, fazendo macarrão para o João. João comeu, ficou fortão e o macarrão caiu na mesa. Bom, gente, agora vamos partir para a segunda etapa do nosso bolo. Agora a gente vai então fazer o nosso recheio de laranja. Então vamos aos ingredientes e ao modo de preparo, de como que a gente vai preparar esse nosso recheio. Vamos começar então pelos ingredientes, aquilo que a gente vai utilizar para fazê-lo. Vamos lá. Raspas de laranja, a quantidade, não tem uma quantidade, tá gente? Vocês podem estar raspando aí uma meia laranja, uma quantidade pequena, tá? Vai a gosto de vocês. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina, aproximadamente 3 laranjas ou 200 ml de suco de laranja depois de espremida, 4 gemas de ovos, tá? Vocês vão ter que separar as gemas da clara aí, tá? Somente as gemas que eu preciso, apenas 4. 60 gramas de amido de milho ou maisena, 500 ml de leite, tá? Medido aí no nosso copo medidor, 500 ml, e 380 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar cristal, pode ser açúcar refinado. No meu caso eu estou usando o açúcar refinado porque é mais rápido, tá? Mas em casa vocês podem estar utilizando o cristal e dê preferência para usar uma panela um pouco mais grossa, para não queimar. Como que a gente vai fazer então o nosso recheio? Muito simples. Primeira parte já está até aqui adiantado, né? Vocês irão colocar na panela para ir ao fogo o nosso açúcar. Depois a gente vai misturar as nossas gemas, o nosso amido. Vocês previamente pegam uma parte desse amido, tá gente? E dilua ele com o auxílio aqui do leite, beleza? Então a gente vai primeiro levar ao fogo aqui. Começou a derreter, aí a gente vai então começar colocando as gemas, vamos colocar o leite misturado com o amido, o nosso suco de laranja, as nossas raspas de laranja e nossa margarina, beleza? E aí a gente vai misturando bem até que o ponto é quando começar a desgrudar do fundo da panela. Começou a desgrudar do fundo da panela, a gente então já pode desligar, esperar esfriar para a gente então estar recheando o nosso bolo. Beleza? Espero não ter explicado de uma maneira muito rápida, espero que vocês tenham entendido. Mas é bem simples, levou ao fogo, aí vai colocando os ingredientes, a gema, o leite misturado com o amido, mas antes disso, claro, faça uma preparação prévia, né? Porque senão ele empelota. E depois vai colocando os demais ingredientes, o suco de laranja, a raspa,
a margarina, beleza? Sem problema nenhum. E o ponto, quando desgrudar aí do fundo da panela, já está excelente. E na hora de rechear o bolo, claro, obviamente, devemos estar recheando com o nosso recheio frio, tá? Senão vai atrapalhar um pouquinho aí a gente trabalhar com o bolo, beleza? Então daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou o nosso recheio depois de pronto e como ficou também a nossa massa do nosso bolo que está lá no forno. Bom, gente, dando continuidade ao nosso bolo de chocolate recheado com recheio de laranja, só dando algumas explicações bem rápidas aqui. Nosso recheio depois de pronto, tá? O ideal, tá, gente, é que vocês levem ele na geladeira, deixem ele gelar um pouquinho, tá? Antes de estar trabalhando com ele na nossa massa de bolo, beleza? Realmente ele fica com a consistência não muito dura, tá? Ele fica um pouco mais cremoso mesmo, tá? Mas a ideia do recheio é essa mesmo, trabalharmos com essa cremosidade, beleza? Uma dica, aí é só dica, tá, gente? Não é necessário, é opcional. Caso vocês queiram, podem estar utilizando um pouco de chantilly batido, tá? Vocês batam um pouco de chantilly na batedeira e acrescentam esse chantilly também ao nosso recheio antes de rechearmos o nosso bolo, tá bom? Aqui no caso, a gente depois do bolo tá assado, vocês podem estar dividindo o bolo em duas partes, tá? Corta ele aqui, depois mais um corte aqui, para vocês estarem colocando duas camadas de recheio, beleza? Então daqui a pouco eu já mostro para vocês o resultado final depois de rechearmos o nosso bolo de chocolate com recheio de laranja. Para finalizarmos então a nossa receita de hoje, tá aí o nosso bolo de chocolate com recheio de laranja, tá? Fiz uma decoração bem simples, tá? Só uma sugestão mesmo para vocês. Se quiser incrementar mais, fiquem à vontade, tá bom? E agora eu vou aqui fazer um cortezinho para vocês verem como que ficou o nosso bolo, tá? Como é que ele fica realmente bem molhadinho e bem macio também, tá, gente? Tenho certeza que se vocês fizerem aí, vocês irão gostar bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar. Eu não sou muito bom para corte de bolo não, tá, gente? Aqui está. Olha como é que ele ficou. Deixa eu colocar no pratinho aqui. Opa, vamos lá. Eu consigo aqui, ver se eu consigo colocá-lo aqui sem ele quebrar, para tentar mostrar para vocês, mas como eu disse, eu não tenho muito jeito para corte de bolo não, mas só para mostrar para vocês, olha como que fica, bem recheado, olha ele lá, ó. Tentar não dar reflexo aqui, tá vendo, ó? Fica bem recheadinho mesmo, bem macinho, bem gostoso. Espero que tenham gostado, como eu disse, não deixem de dar o like, se inscrever e compartilhar com seus familiares e amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.